Olá, muito bem-vindo. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich no mês de maio, falando de assuntos pertinentes a este mês. E eu sou suspeita porque eu adoro maio, além de ser meu aniversário, também é comemorado o Dia das Mães e eu, que sou mãe de 4 filhos, me sinto super representada e homenageada. Mas a gente sabe que ser mãe não é uma tarefa muito fácil, ainda mais numa sociedade que sobrecarrega a mulher como a única responsável, muitas vezes, pela educação dos filhos. Os homens vão, nos abandonam, vão embora e as crianças ficam. Claro que estou falando de uma maneira geral. Uma mulher engravida e cabe a ela decidir, às vezes, pela vida daquele ser humano e muitas vezes sozinha se responsabilizar por esse nascimento, por essa condução. Bom, para a gente falar um pouquinho mais, falar sobre culpa, falar como administrar todas essas questões, a minha convidada de hoje é a psicóloga Ana Paula Maixa, ela que é criadora também do Instagram Gestando e Aprendendo. Tem mais demanda do que a gente imagina, né, Ana Paula, de mulheres que lhe procuram em conflito com a maternidade. Bem-vinda. Sim, muito obrigada. A demanda realmente é muito grande, a gente vê constantemente mães sobrecarregadas, né, que acabam assumindo muitos papéis, mais do que deveriam, inclusive, e que muitas vezes até têm o apoio do parceiro, do companheiro, mas não conseguem soltar a corda e deixar que o companheiro participe de fato dessa tríade aí, maternidade, esposa e marido, né, o namorado, enfim. Às vezes tem auxílio de outras pessoas e não consegue soltar essa corda e se permitir ser ajudada. Esse é o problema mais comum em relação à maternidade no teu consultório? É um dos, né? Eu acho que o master, o grande, assim, o que mais tem é a culpa materna. É incrível como a mulher tem o potencial e a capacidade de se culpar por absolutamente tudo. Então ela nunca acha que está fazendo seu trabalho bem o suficiente, porque ela nunca é a mãe perfeita que ela gostaria de ser. E, aliás, não existe mãe perfeita, mas a gente vive nessa angústia, nessa mania, nessa doce ilusão, né? Que nem nada doce, na verdade, de achar que existe essa maternidade perfeita. Então ela se culpa a todo momento porque não está sendo boa o suficiente, porque não está conseguindo atingir suas expectativas, porque a criança não é de acordo com o que ela esperou que fosse. E são várias as angústias que vão surgindo, mas especialmente por isso. A culpa é algo muito comum, assim, muito frequente. Ô, Ana, e obviamente que você trouxe essa questão à tona e abriu os olhos para esse viés profissional de atender essa demanda, porque você mesma viveu na pele os amores e as dores de ser mãe, né? Sem dúvida. Então, hoje você é mãe do Pietro e da Laura, Isso. que têm 8 e 6 anos respectivamente, e eles vieram planejados, conforme você imaginou, ou a gestação, a maternidade na sua vida também foi uma experiência que precisou de ajuda? Na verdade, a minha história com a maternidade começou um pouquinho antes, aliás, muito antes, quando eu ainda era criança. Porque eu fui uma criança que foi filha de pais separados, com 6 anos meus pais se separaram, e a minha família foi completamente diferente de tudo, porque a gente ficou com meu pai. Então, naquela época, né, hoje eu já tenho mais de 30 anos, mas naquela época, 3 meninas que ficassem com o pai era algo assim, meu Deus, que as pessoas falavam horrorizadas, como se fosse um absurdo. E minha mãe fez o que ela podia fazer de melhor naquela época. Ela não estava bem emocionalmente, ela não estava bem financeiramente. Então ela foi a melhor mãe que ela poderia ter sido pra gente naquela época. À distância. À distância, né? Porém não tão distante, porque ela só não morou com a gente, mas se fazia presente sempre. Então, assim, quem nos criou foi meus avós e meu pai, mas ela sempre esteve presente. Só que naquela época foi visto como uma aberração. E, obviamente, eu, como filha, né, tinha 6 anos, na época também não compreendia, fui amadurecendo, fui compreendendo. Quando me tornei mãe, então, aí é que a ficha caiu, né? Meus 2 filhos foram planejados, porém, nada aconteceu da forma que eu esperava. Os 2 nasceram prematuros, eu tive 2 gestações de alto risco, quase morri no meu primeiro parto. Foram histórias, assim, completamente diferentes das quais eu sonhei. E daí é incrível, assim, caiu a ficha desde o primeiro momento da gravidez, a primeira coisa que deu errado do que eu esperava, né? Que realmente a gente só consegue ser a mãe possível e que a gente não é aquela mãe perfeita e que tá tudo bem, cada uma dá o melhor de si, né? Então, assim, foram grandes aprendizados e até hoje, né? Foram grandes aprendizados até hoje. Eu vejo que tem momentos que eu sou melhor do que eu esperava que conseguiria ser naquele momento, e tem momentos que eu fico extremamente frustrada porque não foi nada daquilo que eu planejei. Ô, Ana Paula, e o que a gente faz, ou como é que a gente lida, que eu acho que é um problema que toda mãe que tá nos ouvindo enfrenta, assim, ó, eu engravidei. É aquela história
da pressão social, né? Sim. Pode ser, às vezes, da própria família, dos amigos, enfim. Que é você tá namorando quando é que casa, você casa quando é que tem filho, você tem filho quando é que tem um irmãozinho, né? Aquela pressão. Certo. E quando você engravida, vem uma enxurrada de palpite, literalmente. Insuportável. Como assim você não vai fazer a ultrassom, trans, não sei o quê, plus, master? Como assim você não fez o enxoval ainda? Uhum. Ah, mas a criança não pode dormir em berço de não sei o quê. Ah, ou seja, realmente, eu sei que as pessoas, elas são super bem intencionadas. Uhum. Eu já fui essa pessoa que dei conselho, Todos nós né? já fomos, né? Nós também já estivemos do outro lado do balcão, mas quando a Uhum. gente está naquele período de gestação, de tanta incerteza, de tanta transformação, essa enxurrada, porque não é uma pessoa falando, são centenas de pessoas dando palpite sobre coisas que você não perguntou, Sem né? dúvida. Como é que a gente lida com isso? Sem Sem acabar pirar. casamento, relações familiares, sem usar nenhum tipo de palavrão. Como é que a gente faz isso, Ana? Olha, eu acho que a gente tem que ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque como você mesma disse, as pessoas não fazem por mal, elas não vêm mal intencionadas na maioria das vezes. Já vi situações que sim, mas são muito raras, né? Elas querem ajudar, elas querem passar a receita do que deu certo para elas. Mas a gente tem que compreender que não existe receita na maternidade. Na vida não existe receita, na realidade, né? Então vão ter coisas que vão servir para a gente e vão ter coisas que não vão servir. A gente tem que ouvir e tentar abstrair e ver o que será que vai acontecer, né? E daí na hora a gente testa e vê o que dá e o que não dá. E como isso acontece, senão enlouquece, né? Eu lembro que no meu segundo filho eu tive mastite, acho que é o nome, enfim, infecção do seio. E quando ele mamava, eu pedia que todo mundo saísse de perto, porque a vontade que eu tinha era de atirar alguma coisa em alguém. Uhum. Então eu queria ficar num lugar absolutamente em silêncio, porque os primeiros 40 segundos eram dilaceradores, era uma dor muito forte, e depois anestesiava, era um negócio meio maluco. E eu lembro que na época eu comentava com um médico, eu dizia assim, olha, ele suga e sai sangue, não tem problema que saia sangue pus, desde que saia leite, olha o que o médico falou. E eu disse, então, né, tá bom, então eu sou a Mulher Maravilha, eu tô aqui, né, morrendo, e tudo bem que saia meu sangue, meu pus, desde que ele alimente. E eu mantive a alimentação, né, exclusiva no peito dele, depois, claro, melhorou. E como vieram receitas, senhora, até hoje eu não sei o que funcionou, porque eu usei todas, né, casca de mamão, casca de banana, borra de café, sol, tudo que ensinaram, pomadas. Por outro lado, essa coisa de ouvir também, porque se você coloca uma barreira, ninguém mais vem te ajudar. E acredite, esse negócio de ser forte cobra um preço muito alto, porque a gente vai precisar de ajuda, né? Sem dúvida. E se tem uma coisa que é muito comum em consultório, é essa questão. As mães têm dificuldade imensa de pedir ajuda, de aceitar ajuda e de pedir ajuda. É como se elas se sentissem fracassadas por estar pedindo ajuda. Mas todo mundo precisa de ajuda nessa vida, né? Ninguém vive sozinho, ninguém vive sem a ajuda de outra pessoa. É muito mais fácil a caminhada quando existem pessoas ao nosso redor que facilitam o nosso dia a dia. Ana, eu vou te relatar uma situação que aconteceu com uma colega minha e que me impactou no sentido de... Eu me surpreendi com a reação dela e depois eu fiquei achando que ela era a minha heroína, assim, né? Porque ela separou do companheiro e o companheiro tem problema com álcool, é alcoólatra. E ela tem 2 filhos, 2 meninos, que hoje tem um 3 e o outro 7, algo assim. E aí eu dizia, tá, e quando é o final de semana dele com as crianças, né? Ela disse, Roberta, eu não posso me responsabilizar pelos problemas dele. Enquanto a gente estava juntos, né, eu tentava ajudar e foi impossível. Chegou uma hora que eu precisava cuidar de mim, da minha saúde mental. E aí as crianças ficam com ele, a responsabilidade dele. E se ele beber, as crianças precisam também lidar com essa realidade. Tem o avô do lado, mas não, eu não fico com medo, porque eu não vou deixar ele usar isso para que eu vire refém, porque a responsabilidade dele sobre as crianças e sobre ele mesmo é igual a minha sobre as crianças e sobre mim mesmo. Como é que você vê esse posicionamento? Tem que ser muito porreta para conseguir, né, fazer uma... Eu acho que ela está muito correta, na Eu realidade, acho também, né? eu não conseguiria, mas, né, por isso que eu disse... E consegue ter uma percepção... É porque a gente tem uma falsa sensação, uma falsa ilusão de que a gente controla tudo, né? E na que maternidade, se as crianças não forem, filhos. Eu vou estar protegendo. Mas isso não garante nada, né? Nada. Não garante absolutamente nada. Então ela está exercendo o papel dela de mãe, inclusive, em fazer com que as crianças tenham contato com esse pai e o pai que se vire em fazer o que tem que fazer enquanto estiver com as crianças ou a família do pai, que daí tem que contribuir também, né? Ela poderia estar fazendo alienação parental, por exemplo, de não estar permitindo as crianças de ver o pai, mas não é o que ela faz. Eu acho muito joga corajoso, a responsabilidade para ele também.
Muito maduro e muito Muito corajoso. maduro, sem dúvida. Ana, um outro assunto delicadíssimo, limites. Como é difícil, quando a gente tem a culpa, equilibrar com limites. Porque se eu tenho culpa, eu quero constantemente compensar. Tanto eu, né? E aí eu posso comprar, eu posso ir para algum vício, eu posso ter algum subterfúgio que não é bacana, quanto para a criança, como eu não estou presente, eu retribuo, tenho que preencher aquelas lacunas com outras coisas. E aí eu vou virando permissiva, etc e tal. Isso é muito comum de chegar no seu escritório, no seu consultório, não adianta que eu fale, ele não me ouve, ele não me obedece, não sei o que fazer, é comum. Muito, muito. A gente tem que compreender que a gente projeta muito nos nossos filhos o que a gente vê neles, né? Então, muitas vezes o que a gente está vendo neles, meu filho é muito inseguro, meu filho é muito manhoso, meu filho não me respeita, meu filho não sei o quê. Muitas vezes a gente projeta neles, mas a gente também é assim com eles. E a gente está dando o exemplo o tempo inteiro. Então, eles reproduzem o que a gente faz, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado assim, com essas percepções e ver o quanto que, na realidade, é da criança ou é a gente que está levando isso para a criança, para o dia a dia da criança, né? Olha, e tem vários sinais de que a coisa não está indo bem nessa relação de mãe-filho, de mãe-sociedade, de mãe-mulher. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, não sai daí não. Estamos de volta e hoje o Papo Reto é em homenagem a todas as mães. Afinal de contas, que tarefa bonita, hein? Você ser responsável pelo olhar de alguém para o mundo, né? Sobre os seus princípios, sobre os seus conceitos, mas por outro lado, que dificuldade, que responsabilidade a nossa. Não é uma tarefa fácil. E olha, por muitas vezes, eu confesso para vocês que eu julguei mulheres que escolheram não ser mãe. Eu achava, como pode uma mulher não querer sentir esse sentimento de amor? E hoje eu compreendo, porque não é nada fácil não, né? Eu estou aqui com a Ana Paula, que é psicóloga, nossa convidada, ela que criou o Instagram Gestando e Aprendendo e que se tornou uma especialista em mediar esses conflitos das mães com elas mesmas, das mães com seus filhos. A gente falava sobre a questão do limite e das compensações e das culpas, né, no último bloco. Como é que eu posso, no dia a dia, reverter isso? Porque eu sempre digo, é muito mais difícil você reverter uma relação que foi pautada no permissionismo, né, na falta de limites, do que implantar uma relação baseada nisso. Mas como é que é possível reverter uma relação assim? Sempre é possível, né? A gente tem que avaliar qual é a nossa parcela de responsabilidade, o que a gente está passando para os nossos filhos. E muitas vezes a gente tem que avaliar todo o sistema familiar também, né? Os avós, padrinhos, tios, quem convive frequentemente com a criança também. Então, é uma dinâmica gigantesca que tem que ser avaliada, mas que sempre é possível reverter. É uma questão de avaliação mesmo, parar e ver onde é que eu estou falhando, onde eu estou sendo muito permissiva, onde é que eu estou impondo demais, estou respeitando os limites da criança de acordo com a idade, tudo isso também. Ô, Ana, Ana, já estou íntima aqui. Fica à vontade. Ô, Ana, uma outra coisa que eu percebo é a falta de persistência em técnicas ou em métodos, digamos assim, né? Às vezes, olha, vai lá e faz assim, né? Tipo, o canto do pensamento. Meus filhos, eu tinha o canto do pensamento, né? Eu e meu ex-marido, a gente sempre decidiu não ir para agressão física, né? Concordávamos com isso. Nenhum deles levou palmada, nem nada disso, mas eles tinham lá o canto do pensamento. Tinha 2 anos cada 2 minutos, 4 anos 4 minutos e assim por diante, para ele pensar no que ele tinha feito de errado. Era nosso método, né, de colocar um certo limite. Essa decisão nos exigiu muito mais, né, porque a gente criou crianças críticas, inclusive a minha filha mais velha uma vez colocou meu marido no cantinho do pensamento que ele tinha feito uma coisa errada. Essa relação, né, de hierarquia que caiu também, né? Não tem mais essa coisa do pai sabe tudo, do filho não sabe nada, né? Então, a gente está num mesmo nível hierárquico, mas com diferentes responsabilidades. E eu acho que é essa a dificuldade de muitas famílias entenderem. Mas como assim eu não sou mais o dono do pedaço, só aumentar a voz e a pessoa me respeita, mas ao mesmo tempo eu sou responsável por alguma coisa que ele não é? Como é que a gente equilibra isso?
É que é bem delicado, porque a maioria, não digo a maioria, posso estar equivocada em dizer a maioria, mas muitas famílias querem que os filhos simplesmente obedeçam. Porque é muito mais cômodo ter um filho que obedece, né? Você manda, ele obedece. Você fala para ele parar, ele para. Você fala para ele não se jogar no chão, ele levanta e não se joga. É cômodo. Porém, uma criança que não obedece, aliás, que obedece e não reflete sobre esse comportamento dela, ela não aprendeu, ela simplesmente aprendeu a ser mandada. É uma pessoa que vai saber executar tarefas no futuro. Inclusive na escola, os amiguinhos vão mandar, ela vai obedecer, porque ela está acostumada a obedecer, né? Essa é a linha de comando que ela aprendeu. Agora, é muito mais desafiador, talvez até mais complicado, principalmente no início, criar crianças que realmente pensam e refletem e julgam aquilo que elas estão fazendo, ou ficam mais críticas em relação à vida, em relação às pessoas, aos próprios comportamentos. É mais desafiador, porém, futuramente, é muito melhor para aquela criança. Vai se tornar um adulto mais questionador referente às coisas. E num tempo de internet, como eu falei ali no começo, as pessoas se demonstram também muito sem paciência, né? Porque, eu vou criar o canto do pensamento, em 3 semanas o meu filho então vai entender, que nem Cria tirar... expectativas muito... Criam irreais, né? Outra coisa assim, vou dar um exemplo bem bobo, eu vou tirar a fralda do meu filho, e aí eu acho que na primeira noite ele vai deixar de fazer xixi na cama. Você pode ter essa sorte, sim, mas é preciso saber que todo o processo, toda decisão, toda novidade é um processo e, portanto, tem seu tempo. Exato, né? e tem que ver, inclusive, se a criança está no momento certo se é aquilo, o tempo né? dela, né? E assim como educar também. Mas eu já tentei botar na cama, ela não fica. Eu já tentei botar o colchão, ela não fica, porque ela não dorme. Tá, mas quantas vezes tu tentou? Eu tentei 3 noites, mas eu não aguento. Né? Então, às vezes, falta persistência no método e no processo. Sem dúvida. Você que trabalha com a psicologia, que é um processo, não é assim, né? Não. Fui lá na Ana Paula, nossa senhora, semana que vem meu filho já está um abençoado e eu já estou resolvida. É um processo, né, Ana? Tem é um processo de médio e longo prazo, né? Na maioria das vezes, inclusive na psicoterapia. As pessoas, os pacientes que procuram a psicoterapia com o intuito de em 1, 2 meses já ter alta e estar super bem resolvido e melhor, não ficam, porque eles não vão nem conseguir criar vínculo, né? Eles não compreendem que é algo que vem de muito antes. Não é nunca a queixa que aparece no consultório. Da mesma forma, a criança ou a relação com o filho, aquele probleminha que a mãe demonstra, né? Aquela dificuldade que demonstra em relação à criança daquele comportamento específico, nunca é só aquilo. Sempre tem outras demandas envolvidas, sempre tem outras formas de comportamento que também estão querendo dizer algo que a gente muitas vezes não percebe, não se dá conta. O que é um sinal de alerta, por exemplo? Você pode dar exemplos para a gente disso que você falou? Sim. Existem vários sinais, né? Mudanças de comportamento bruscas, onde a criança ou se isola, começa a se isolar, criança ou adolescente ou adulto, né? Você tem uma relação boa com seus filhos e de repente começa a se isolar ou tem dificuldade de dormir, acorda muitas vezes à noite. Quando muda padrão, né? A gente está falando, porque tem às vezes tem fases, assim, tem crianças que já são assim, tem crianças que passam isso uma fase de 1, 2 semanas e já passa. Ou quando se isola demais, quando não quer mais conversar, quando só chora, quando fica com medo de conversar com determinadas pessoas, quando demonstra evitação de algumas situações. Então, sempre tem algum sinal de alerta. Quando ficam mais irritáveis, sempre tem alguma coisa. A gente tem que estar disposto a observar e compreender que nem tudo que a criança faz é mãe ou é birra ou está querendo chamar atenção. Se ela está querendo chamar atenção, é porque ela tem um motivo para isso. E às vezes pode ser só por isso mesmo, não tem uma gravidade, um abuso, não necessariamente, né? Pode ser sim só uma tentativa de chamar atenção. Mas esse chamar atenção pode ser inclusive, mãe, pai, tô sentindo saudade, tu não está comigo, mas tu não está presente. Né? Então existem vários outros fatores que podem ser esse chamar atenção. Nem sempre é uma coisa grave, às vezes são falhas nossas, a gente fica muito no celular, está com a criança do lado, mas a gente não está presente, a gente está com o corpo presente, a mente longe. Pós-pandemia, eu imagino que o número de conflitos deve ter aumentado bastante, a busca por terapia idem, né? Sim. Porque essa coisa de transformar a casa em home office e espaço de lazer, a linha ali que divide o trabalho da vida pessoal
praticamente desapareceu e já havia, né, uma coisa de buscar o celular para lazer, para ficar lá mergulhada, com demanda de trabalho em que as pessoas acham que podem te chamar 10 da noite, 3 da manhã e tá tudo certo, e às vezes tá, e às vezes tá, e aí é você quem decide, né, também sem culpa e sem julgamento, sim, porque sim, às vezes acontece, tá cada tudo certo. profissão tem a sua demanda, né? Isso. Aumentou o conflito? Aumentou, e agora que tu falou em aumentou, me fez lembrar em outra coisa. Antes da pandemia, era muito comum, era bem comum, não tanto, ouvir mães falando assim: eu amo meus filhos, mas eu odeio ser mãe, eu odeio o que a maternidade me traz. Agora, com a pandemia, é cada vez mais frequente mães falando: eu amo meus filhos mais que tudo, e realmente amo, né? Eu daria minha vida por eles, mas eu não aguento mais ser mãe, eu não aguento mais ter que lidar com maternidade, com casa, com o desafio de ter que ficar com as crianças em casa, especialmente essas mães que estão com tarefa, em casa o tempo inteiro, assim, é muito desafiador, é muito desafiador. Muitas delas tiveram que abandonar trabalho por conta disso, porque não tem onde deixar, então elas estão extremamente sobrecarregadas. E aí, o processo terapêutico ajuda de que Sem forma dúvida. E como ele acontece? Ajuda principalmente para que ela entenda que tudo bem, que ela não é menos mãe por pensar assim, que ela não é um monstro por achar que, né, meu Deus, como é que eu amo meu filho, mas agora, nesse momento, eu gostaria de não ser mãe. Tá tudo bem, né? Apenas a gente tem que entender que é um momento, que é uma fase, que existem sim momentos muito desafiadores, muito difíceis, que vai passar e daqui a pouco as coisas voltam ao normal. E mesmo assim a gente tem esses altos e baixos e tá tudo certo. Bom, a gente falava do processo terapêutico, né? Você trabalha com que linha da terapia e que resultado se espera a curto, médio e longo prazo? Trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e daí os resultados são avaliados de acordo com o paciente, né? Então ele vem com a demanda e O que seria a terapia cognitivo-comportamental? Explicando a grosso modo. A gente compreende que todo sentimento gera um comportamento, que gera um pensamento e os três eles são interligados, né? Então a gente vai trabalhar com tudo, a gente lida com as sensações que o nosso corpo traz, a gente lida com os nossos pensamentos, o quanto o pensamento influencia na forma como a gente vai se comportar, como vai agir com os nossos filhos, com a gente, com os outros, com o mundo, enfim. E o ambiente também, de que forma o ambiente interfere no nosso dia a dia. Por isso que cada vez mais está sendo desafiador esse esquema aí de trabalhar em home office ou em mamãe office, né, na pandemia. Porque a gente está num ambiente que não é um ambiente preparado nem para criar filhos 24 horas por dia, né? Nem para criar filhos com aula em casa, muito menos filhos com aula em casa e trabalho. Então, assim, está um momento que está extremamente desafiador. Caótico, né? Caótico. E a Ana Paula, psicóloga, como é que se organizou? Seus filhos estão estudando de forma online? Vocês moram em apartamento? A gente mora em apartamento. Você começou a fazer processo terapêutico online também? Sim, eu faço atendimento online também. No começo, praticamente foi só online, no início da pandemia, porque não tinha com quem deixar eles. Foi toda uma reviravolta para conseguir organizar a rotina, né? Eles começaram, até ano passado eles fizeram aula online, porque só tinha online. Esse ano eles começaram a ir no presencial. Aí todas as tardes agora me trouxe tranquilidade, eu consigo realmente ir para o consultório atender. E 2 manhãs por semana também eu atendo no consultório presencial. Nos outros dias daí online. Mas tá uma loucura, né? Não vou dizer que tá tranquilo, tá super fácil, não tá. Ana, e aí, o que a gente diz para essas milhares de mães que estão realmente vivendo nesse caos? Assim, eu tenho filhos, o meu mais novo tem 14, a mais velha 24, então eu estou numa situação muito confortável, né, entre aspas, porque eles têm bastante autonomia, sabe? Tipo, quando muito eu vou lá no quarto, ei, gente, 7h15, né? Daqui a pouco começa a aula, vamos lavar esse rosto, vamos, né? Enfim, quando eu estou, porque às vezes eu saio mais cedo, mas eles têm essa autonomia, essa responsabilidade, um tem 14, outro 16, que são os 2 que estão em casa, e os outros já estão morando fora e tal. Como é que fica esse processo, assim, como é que a gente organiza isso, como é que torna isso menos caótico? Tem algum caminho, tem alguma dica, tem alguma, enfim, algum conselho? Tem algumas questões, acho que a primeira, a gente, enquanto mãe, não se cobrar tanto, né? Parar de se cobrar tanto e pensar que a gente tem que carregar o mundo nas costas. E a segunda, que eu acho fundamental, é não se preocupar tanto com o aprendizado da escola agora deles. Por mais que, meu Deus, mas como é que eu não vou me preocupar com o aprendizado do meu filho? Né? Por exemplo, minha filha está em fase de alfabetização. Então, não tem como não me preocupar, mas eu não vou cobrar dela
a forma como talvez eu cobraria do Pietro lá no primeiro ano, que não tinha pandemia, que estavam todos emocionalmente muito bem, tudo tranquilo, a vida fluindo. Agora está um outro cenário, né? Não tem como comparar. Então é um momento que a gente tem que desacelerar e cuidar para não jogar toda essa pressão para cima deles também, porque senão o negócio vai desandar ainda mais. E eu acho que organizar as rotinas também, né? Organizar as rotinas dentro do possível. Dentro do possível. Assim, eu preciso ter um tempo para mim, eu, mãe, Exato. né? Então, contar com uma rede colaborativa, quem pode, obviamente, né? É bastante importante. É fundamental, né? Isso traz muito de volta a nossa saúde mental, né? Aquela 1 horinha que tu tiver, às vezes, a cada 15 dias, que é o que muitas mães conseguem, às vezes 1 hora no mês, para si, para fazer alguma coisa por si, mesmo que seja, sei lá, ficar deitada no quarto, dormindo aquela 1 horinha sozinha, sem filho gritando, poder tomar um banho sem filho chamando, qualquer coisa que seja, né? Mas que ela tenha um momento para ela, isso já vai fazer toda a diferença. O ideal seria que toda família, toda mãe tivesse essa rede de apoio, mas a gente sabe que infelizmente não é a realidade, né? E a Ana Paula, ela atende mães e filhos, ou pode atender só filhos, só mães? Você atende também o universo infantil? Eu atendo adolescentes e adultos, né? O meu nicho de trabalho, o que eu mais trabalho é parentalidade, então assuntos relacionados a paternidade, maternidade, famílias, porém atendo outras demandas também, mas não atendo mais crianças. Eu atendia por um tempo, atendi uns 4, 5 anos, aí depois eu comecei a ver que para trabalhar as crianças era muito mais fácil, muitas vezes, trabalhar os pais. Muitas vezes as crianças vinham com demandas que eram dos pais. Então eu acabei... O foco ficou nos pais. Acabei reformulando isso e focando nos pais mesmo. E ainda chegam pais no consultório com muito conflito de pai e mãe? De relacionamento, responsabilidades? Sim, é bem comum, porque muitas vezes eles divergem, né? Não concordam na forma de criação, ou nos afazeres domésticos, ou na rotina, e daí a gente tem que fazer uma intervenção também, ou várias intervenções, porque senão nenhuma família sobrevive, né? Ana, mas os homens estão acordando, né? Eles estão tomando para si. Eu acho que cada vez mais existe uma conscientização maior, existem muito mais pais nas redes sociais também, né? Falando a respeito disso. Então eles estão assumindo mais o seu papel, eles estão sendo mais presentes, estão sendo mais pais mesmo, né? Pais. Eu não sei se é uma percepção só minha, mas cada vez é mais comum. Quem mora aqui em Balneário Camboriú, anda pela orla, vai no supermercado, você vê pais com filhos, né? Sim. Empurrando carrinhos, os filhos naqueles cangurus, nos slings, brincando com as crianças. Ou seja, a presença paterna está mais intensa e menos burocrática, né? Ela está efetiva ali, na troca de fralda, no passeio, no levar para a escola. Você percebe os pais se assenhorando dessa função? Sem dúvida. Eu acho que é uma coisa desse movimento, inclusive das redes sociais mesmo, porque cada vez mais a gente vê até perfis, né, no Instagram, enfim, de pais que querem falar da parentalidade consciente, da importância do papel do pai. Eu acho que é Marcos Piangers, tá? Se você não conhece, por favor, procure este homem. Você vai ficar encantado com a visão de paternidade. Nossa, eu acho que é muito legal. Meu Deus, humano demais, né? Bom, gente, eu conversei aqui, ficaria horas e horas e horas aqui com Ana Paula Meister, ela que é psicóloga e criou o Instagram Gestando e Aprendendo, onde ela divide frustrações, culpas, problemas, traz à tona reflexões, dá dicas importantes e, sobretudo, nos ajuda no processo terapêutico. Peça ajuda, não é vergonha nenhuma dizer que você não dá conta, e às vezes a gente não dá, e tá tudo bem, também não dá. Ana Paula, muito obrigada, parabéns pelo Dia das Mães. Obrigada, igualmente, eu que agradeço o convite. É isso aí, Ana Paula Meister foi a minha entrevistada de hoje sobre maternidade. A você, mamãe, meu beijo, meus parabéns, força aí, que não é fácil, mas é uma delícia também. Beijo no coração, até a próxima.